5 meses atrás, eu disse exatamente o que ia acontecer. E adivinha? Aconteceu. Quando a Virgínia se separou do Zé Felipe, eu falei, ela vai atrás de alguém que tem mais status do que ela, mais visibilidade, mais poder. E foi exatamente isso que ela fez. Ela tentou o Neymar, só que não deu certo. Então ela foi em cima do Vinícius Júnior. A Virgínia não quis o Vinícius Júnior. Ela quis o que ele representa. Status, validação, acesso. O jogador famoso do Real Madrid. Ela, obviamente, não estava atrás de amor. Ela estava atrás de um símbolo. E tudo que ela fez desde então foi estrategicamente calculado. Cada viagem para Madrid, cada story dentro da casa dele, nada disso foi espontâneo, foi apenas uma estratégia de marketing. Ela transformou um ficante em uma campanha publicitária. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu já tinha falado isso antes e agora tá apenas se confirmando. O que aconteceu na vida do Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, e muitos outros, que eu já fiz vários outros vídeos aqui no canal. Primeiro, o cara teve que se desculpar publicamente com uma mulher que não tinha nada com ele, só para tentar manter a imagem dele. Segundo, depois de começar a levar a sério essa mulher para a vida dele, a casa dele pegou fogo, literalmente. Obviamente, qualquer pessoa com o menor senso comum possível consegue notar que essa mulher está simplesmente usando ele para atrair uma mídia internacional. Tudo que era íntimo, tudo que era pessoal da vida do cara, agora virou simplesmente um blog. Mais um dia de missão. Saí com 3 crianças, 60 pessoas. A mulher acabou de conhecer o cara e já levou os filhos para casa dele, dezenas de funcionários para casa dele. O lar de um atleta profissional acabou de virar um blog diário para uma influencer que está simplesmente usando ele para aumentar a imagem dela. É isso que vai acontecer se você se envolver com a mulher errada. E lembra, não importa quem você seja, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa o quão bonito você seja. Qual que é o resultado disso na vida do cara? Queda de rendimento, o cara vem perdendo pênaltis, foi considerado um dos maiores jogadores da atualidade, hoje creio que já não é mais, e o próprio Real Madrid já está em conversas de que vai trocar ele, que vai vender ele para outro time. Ou seja, quando o homem cede para uma mulher, onde a mulher obviamente se vê superior a ele, ela transforma a vida dele num caos. O cara perde a paz, perde o foco e perde a identidade por causa de mulher. Vamos pro vídeo que eu vou te mostrar tudo que você precisa entender para que você não entre nesse tipo de situação. Antes da gente seguir pro vídeo, deixa o like. Bom, eu sei que parece hiperbólico, mas não é. Entender a natureza feminina, entender como a mulher se move, principalmente nesse mundo moderno de 2025, onde famílias estão destruturadas, onde você tem distrações constantes todo momento. E as mulheres têm um cardápio infinito de opções. Você fazer parte da minoria de homens que entende a mente feminina não é um luxo, é uma habilidade necessária para a sobrevivência. Se você não consegue entender quais são as motivações da mulher, se você não consegue entender o que atrai e o que repele, o que retém, todas as concessões que você fizer para ela, todos os pequenos erros, todas as vezes que você tentar ser bonzinho ou compreensivo para agradar, para achar que de alguma maneira ela também vai ser boazinha com você, tudo isso vai te perseguir e a conta no final vai chegar. Sempre vai chegar. O que eu vou te falar aqui vai literalmente salvar a sua vida. Então vamos lá. O primeiro e o maior erro que a maioria dos homens comete é a arrogância. Você que está me assistindo, você é arrogante. Você acha que você já sabe mais do que você sabe. Eu falo isso porque eu também era assim. Você acha que precisa ser bonito, que precisa ganhar dinheiro, que precisa ser alto. Se você fizer isso, se você conseguir aquela promoção, aí sim ela vai te respeitar. Não é assim que funciona. Se você pensa que o amor vem depois do sucesso, que ela vai te amar porque você venceu, você pode amar ela incondicionalmente porque ela não vai querer perder um homem tão insubstituível como você está fadado ao fracasso. Porque o jogo que você está jogando não é o mesmo jogo que ela está jogando. Já venho falando isso aqui no canal há anos, pessoal. Pelos vídeos do Andrew Tate. E o que eu venho dizendo há tanto tempo é que as mulheres, em geral, têm muito mais opções do que os homens. Isso é a realidade.
Uma mulher que é mediana e coloca filtros no Instagram, ainda por cima maquiagem. No mundo de hoje de Instagram e de Tinder, ela tem um oceano de opções. Milhares de opções em um só dia. Se você não acredita em mim, pega a foto de uma dessas mulheres no Instagram, que nem precisa ser muito bonita, e cria uma conta fake no Tinder para ver quantos matches você tem. Isso é uma recomendação. Então pensa, todo dia uma mulher normal tem centenas de caras novos no direct, comentando, elogiando, tentando pagar coisas para ela, tentando chamar ela para sair. E quando você vive como ser humano, não só como mulher, quando você vive numa abundância desse nível, você pode se dar ao luxo de agir como você quiser. Por isso, muitas mulheres se comportam mal, não respeitam homens, negligenciam os caras que vão tratar ela bem, porque elas sabem que simplesmente se ela cortar um aqui, logo, daqui poucos minutos aparece outro igual, que vai fazer as mesmas coisas, que vai dizer as mesmas coisas, que vai oferecer as mesmas coisas. Onde está a diferença nisso tudo? O homem mediano, ele não pode se dar o mesmo luxo, porque o homem médio, ele consegue perceber que ele vive em escassez, ou seja, ele percebe que ele não tem o tanto de opções que ele gostaria de ter, que é uma mulher que ele possa levar a sério para namorar, que seja bonita, que seja confiável, só isso que o cara quer, que a maioria dos caras quer. E ele percebe que é muito difícil para encontrar somente isso. Então o que o cara faz? Ele se acomoda. Ele começa a aceitar tudo para não perder o pouco que ele tem, que é a atenção de uma mulher mediana ou bonitinha. Se ela falar, eu vou sair com as amigas pra balada sem você, ele concede. Ele fala que isso não importa, que isso é insegurança. Se ela vai se vestir igual puta sem ele, ele também concede isso. Ele finge que isso não incomoda ele. E você sabe o que é isso? É medo. Medo de perder uma única mulher que parece se importar, que parece se encaixar. Que enquanto isso, o outro lado, que é o lado da mulher, opera com a mentalidade completamente contrária a essa, que é a mentalidade de abundância. Para piorar, a mulher moderna não teme uma coisa que antigamente era a criptonita de todas as mulheres, que ainda existe em alguns países, só que no Brasil não existe, que é a vergonha. Antigamente, nos tempos dos nossos pais, nos tempos dos nossos avós, se a mulher traísse, se ela humilhasse o marido, isso iria trazer vergonha não só para ela, mas para a família, para o bairro, para a comunidade. Mas hoje o divórcio virou parte do casamento, uma simples consequência que acontece. Ah, não estou mais feliz? Acabou. Ah, você pegou outra? Acabou. Você não quer fazer isso por mim? Acabou. Ah, você perdeu o emprego? Acabou. Então você não tem mais essa vergonha de sair do relacionamento. Essa vergonha de quebrar o pacto que você fez quando você disse na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença até que a morte nos separe. Você não honrar esse pacto que você fez não importa mais. Porque não existe mais moralidade, não existe mais valores. Usando tudo isso que eu te falei, se a mulher tem opções infinitas, se ela pode te substituir no mesmo dia e ela não tem vergonha, o que vai segurar ela do seu lado? O que vai fazer com que ela se mantenha fiel e disponível para você? O poder emocional. E é nesse poder emocional que o homem erra. Porque o homem tenta segurar a mulher com amor, com atenção, com investimento nela, com esforço no relacionamento. E isso pode até parecer nobre, mas o poder emocional, o poder sobre a mulher que eu estou me referindo aqui, não tem nada a ver com isso, infelizmente. Eu queria que tivesse. Esse poder, ele vem do desapego. Ele vem da sua capacidade de não se importar de você estar no relacionamento com ela ou não, dela gostar de você ou não, dela te trair ou não, dela te deixar ou não. Você precisa ter essa mentalidade de abundância, mesmo que você não tenha o tanto de opções que ela tem. Só que a diferença da abundância que você precisa ter é que essa abundância tem que vir de dentro. Porque o homem que precisa ser validado pela mulher, ele já perdeu. Ele já perdeu o jogo. Você precisa estar 100%, não é 99, tá? É 100% ok em estar sozinho. Se ela te ama, ótimo. Se ela te deixa, tá ótimo também. Se ela te trai, você não surta. Se ela te respeita, você não se gaba. Você é o mesmo homem
com ou sem ela. E quando você chega nesse nível, que é um nível que pouquíssimos homens conseguem chegar, dessa maneira que você vira o jogo. Ironicamente, isso é o que mais atrai as mulheres, porque pouquíssimos homens conseguem ter esse frame, ter essa mentalidade. 99% dos homens não conseguem fazer isso que eu tô te falando. As mulheres, elas são condicionadas biologicamente a constantemente testar o homem. Testar para ver se ele vai se emocionar. Testar para ver se ele vai ficar com ciúmes. Quando ela percebe que você não cede, quando ela percebe que você não se emociona, quando ela percebe que ela não consegue te mover, é aí, meu amigo, que você vence. Estudo comportamento feminino há mais de 10 anos. Ainda assim, eu sou suscetível. Eu sou suscetível. Se aparece uma mulher que é exatamente o meu tipo, fisicamente, bonita do meu tipo, inteligente do meu tipo, claro que eu vou estar muito mais consciente das minhas atitudes. Vai ser muito mais uma insensatez do que uma ingenuidade. Porque eu vou fazer algo que eu sei que é errado e vou continuar fazendo. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês não sabem o que você está fazendo de errado. Então você não está sendo insensato, você está sendo leigo, ingênuo. Até o homem mais sábio da história, Rei Salomão, fala diversas vezes no livro de Provérbios da Bíblia sobre isso. E se esse cara, que foi o homem mais inteligente da história, caiu nisso constantemente, por que que eu não posso cair? Então a questão não é você ser imune ao poder da mulher. A questão é você saber o momento exato em que você está começando a ceder a sua identidade ou a si mesmo para agradar a mulher e se policiar. Nesse momento você fala: opa, por aqui eu não vou mais, acabou. Todo homem vai sempre ser sujeito a isso. É uma maldição. A prova tá aí nos meus próprios vídeos que eu já fiz. Tom Brady, Kaká, próprio caso da Virginia, Will Smith. Todos caíram pelo mesmo motivo. E o único jeito que você pode evitar isso, a mulher tem que ser, no mínimo, a quinta prioridade na sua vida. A primeira tem que ser Deus. A segunda tem que ser você mesmo. A terceira tem que ser a sua família. A quarta tem que ser a sua carreira, o seu crescimento pessoal. E a quinta pode ser ela. Porque o homem que coloca a mulher no topo vai inevitavelmente cair. A mulher só vai conseguir respeitar o homem que coloca o seu propósito acima dela mesma. Esse vai ser o homem que ela não consegue controlar e, coincidentemente, esse vai ser o homem que ela não vai querer substituir. Eu espero que você esteja vendo esse vídeo enquanto você ainda é jovem, enquanto ainda dá tempo para você aprender. Porque muitas vezes o homem vê esses vídeos depois que a casa já caiu, depois que ele já cometeu muitos erros e, de fato, é melhor ver depois para não repetir os mesmos erros do que não ver, certo? Mas se você é jovem e você está assistindo esse vídeo, você nunca passou por isso, agradeça. Porque muitos homens de 40 gostariam de ter visto esse vídeo aos 25. Então, se você está em um ponto onde uma mulher já levou sua paz, sua energia, sua alegria de viver, onde você tenta talvez curar um vazio com álcool, o homem tende a ganhar mais dinheiro conforme o tempo passa. Em média, o homem vai chegar no seu ápice financeiro entre os 45 e 50 anos. Ou seja, quanto mais dinheiro você tem, quanto maior o seu status financeiro, mais tempo ela vai conseguir manter essa máscara de se mostrar a mulher que você gostaria de ver, mesmo ela mesma sabendo que ela não é essa mulher, que ela tenta te mostrar. Tem mulheres que conseguem fingir por anos, porque ela sabe que o cara pode beneficiar ela de alguma maneira. Ela vai se mostrar submissa, amorosa, delicada, fingir que vai estar com você para sempre, de forma incondicional, toda uma performance. Ela vai estar lá enquanto você conseguir beneficiar a vida dela e ela precisar de você. Quanto mais você tem a perder, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais iludido você é, quanto mais você confiar no que ela te diz, mais você vai perder. Porque o superpoder de uma mulher é fazer com que você não entenda o poder que você tem sobre ela. Vou repetir mais uma vez, para você entender que isso é muito importante. O superpoder que toda mulher tem sobre o homem é fazer com que ele não entenda o poder que ele tem. Os homens são os pilares do mundo. Sem homens não tem estrada, não tem prédio, não tem eletricidade, não tem civilização. E mesmo assim, a sociedade faz tudo para fazer parecer que o homem é o vilão da história, que o homem é o errado. É normal zombar do sofrimento masculino. Mas a dura realidade que mulher nenhuma vai admitir para você hoje
é que as mulheres precisam muito mais dos homens do que os homens precisam das mulheres. E sempre foi assim. O que aconteceu é que nesses últimos anos, com essa lavagem cerebral que foi feita pela mídia, com essa cultura de empoderamento feminino, sem responsabilidade, sem consequências, elas acreditam que elas merecem tudo, sem precisar entregar nada. E os homens que têm mentalidade de escassez, que têm medo de perder tudo e ficar sem nada, acabam ficando em silêncio, aceitando. Então, ser cavalheiros em um mundo onde não existem mais damas. Você sabe por que o cavalheirismo existia? Porque o homem tinha autoridade sobre a mulher. Ele era o provedor, o protetor, mas o decisor. O pai decidia o rumo da sua filha. O marido liderava o lar. E por isso ele dava prioridade para a mulher. Ele abria a porta para ela, ele protegia ela, porque ele era o comandante. Hoje, tudo isso foi invertido. O homem é julgado, condenado, humilhado por tentar exercer o papel que Deus e a biologia deu para ele. Enquanto isso, ela pode trair, manipular, mentir e ainda pode ser chamada de forte por fazer isso, por ter que aguentar isso. E qual que é o resultado disso? Homens fracos, confusos e sem direção. Mulheres perdidas, iludidas, com uma autoestima inflada, solteiras, sem filhos. E é por isso que eu tô te dizendo, acorda. Entenda o jogo antes que ele acabe com você. Porque o homem que entende o seu valor, entende o seu poder. O homem que entende o seu poder, que entende como o mundo realmente funciona, esse homem não se ajoelha para ninguém, a não ser para Deus. O medo que o homem tem de não encontrar uma mulher, medo de perder a mulher que ele tem e ficar sozinho, destrói completamente o know-how necessário que ele precisa ter. E assim ele não consegue identificar as mulheres que merecem ser bem tratadas, que merecem ser tratadas como damas, que merecem cavalheirismo. Antigamente, a mulher que agia dessa maneira, sem se preservar, que era libertina, ela pagava um preço. A família, comunidade, a igreja, todos controlavam esses comportamentos com normas e consequências. E essa vergonha fazia que até outras mulheres, mulheres ali da comunidade, repreendessem essas mulheres que não seguiam aquele mesmo caminho de se preservar, de buscar o homem certo, de se casar. Mas hoje, tipo, não existe mais isso. O divórcio se tornou algo trivial. A sociedade normalizou comportamentos que antes eram condenados. Agora a mulher, ela tem liberdade completa, sem responsabilidade, sem consequências e pior, com incentivo para ser mais irresponsável, para ser mais inconsequente. O ponto mais fatal de tudo isso é que as mulheres modernas, especialmente as que estão acima da média, porque eu falei aqui na primeira parte do vídeo, eu falei sobre as mulheres medianas, ou seja, as mulheres normais, só que com filtro ficam um pouco acima da média. Mas e as mulheres que são bonitas? Essa mulher, ela cresceu dos 19 até os 29, ela não vai ouvir um não. Você tem noção do que é isso? Não ouvir um não. Todo homem que ela quer, ela tem. Todo lugar que ela vai, tudo é grátis. O pai dela só diz sim para ela. Qualquer pessoa que questione alguma das vontades que ela tem, ela simplesmente pode soltar as lágrimas de crocodilo e esse não vir assim. Vamos analisar isso de forma lógica. Como você acha que seria o seu caráter? Esquece homem e mulher. O ser humano. Como você acha que seria o seu caráter se você tivesse tudo que você sempre quis? Desde o momento que você fez 18 anos. Você acha que você ia entender o que é responsabilidade? Você acha que você ia entender o que é mérito, o que é honra? Por que você acha que as mulheres traem o homem, nem se sentem mal por isso? Elas agem como se o mundo devesse algo para elas, como se elas pudessem fazer tudo e se abster das consequências. Fazer coisas erradas, trair, mentir, manipular, enganar o cara, ter um filho que não é dele e fazer o cara criar o filho, depois ser pega fazendo isso e não ter consequências. Além de você ter a maioria dos homens desesperados fazendo tudo para agradar essas mulheres, você tem agora uma legislação que incentiva
a promiscuidade feminina, a libertinagem feminina. Ou seja, uma mulher dessa que nunca recebeu limites para nada, ela vai agir de forma insensível, imediatista, incoerente, porque ela nunca precisou aprender o que é autocontrole, ela nunca precisou aprender o que é responsabilidade. A dura verdade é que se você não entende como funciona a mente feminina, você perde. Enquanto as mulheres que agem dessa forma, as mulheres que são acima da média, elas podem agir dessa maneira, elas podem mentir, elas podem manipular, elas podem não se preservar, mas no final das contas, elas nunca vão ficar sozinhas. Somente 30% dos homens reproduziram. Todos nós aqui, você que está assistindo esse vídeo, eu, todos nós viemos de apenas uma minoria de homens, enquanto 80% de todas as mulheres reproduziram. O que isso quer dizer? A consequência que a mulher vai ter é de não ter filhos, mas ela nunca, estatisticamente, vai ficar sozinha. A mulher bonita nunca vai ficar sozinha, porque você sempre vai ter uma escassez de homem querendo ela. Ela vai ter que se acomodar e escolher um cara que ela não escolheria 20 anos, 10 anos atrás. E esse que é o alerta, pessoal. Se você tá num relacionamento com uma mulher que não te respeita, não te admira, que tem atitudes questionáveis, que você sabe que já ficou com um monte de cara, que você sabe que já ficou com algum amigo seu, que você sabe que já traiu o ex-namorado, que você pare e pense. Será que vale a pena? A maioria dos homens, na verdade, em geral, só vai aprender o que é dor depois que colocar a mão no fogo. Você não vai aprender assistindo esse vídeo, porque a mulher vai fazer você sentir algo muito maior do que eu tô fazendo você sentir nesse vídeo. O que esse vídeo vai mudar a sua vida vai ser depois que você já sofreu, que você entende como é a dor de ser enganado, de ser manipulado, de ser usado. O recado principal disso, pessoal, é que a abundância, diferente da abundância feminina, ela tem que vir dentro de você. Se você ainda não tem capacidade de ter abundância de mulheres, que é importante, eu preciso que vocês tenham essa abundância de si mesmo, que é hobbies, amigos, projetos, desafios. Você precisa estar completamente focado nisso. Porque quando você está focado nisso e não com o intuito de atrair mulheres, mas com o intuito de construir algo, construir a si mesmo, é aí que as mulheres vêm. Só que você não pode ter a mulher como objetivo principal. Porque quando você consegue a mulher que você quer, ela vai perceber que você está colocando ela acima do que ela merece, ou acima do que você deveria. Entende? Por isso que o cara que se torna muito rico, tipo aquele cara lá, o Roberto Justus, ele acha que o quê? Que porque ele é bilionário, porque ele tem dinheiro, ele acha que a mulher não vai deixar ele. Ele acha que ele pode fazer o que for. Só que, obviamente, a mulher, se você ver as entrevistas que eu postei lá no Instagram, a mulher olha para ele como lixo. E o cara é bilionário. Então, o seu compromisso tem que ser com você mesmo, o seu crescimento, o seu autoaperfeiçoamento. A frase que eu quero que você leve desse vídeo é: você nunca vai ser capaz de vencer esse jogo tentando agradar a pessoa que está jogando o jogo com você. A única forma de virar o jogo, a única forma de vencer esse jogo é parar de jogar o jogo dela, começar a jogar o seu jogo. Com ou sem ela, você tá no controle total da sua vida. Você treina, você trabalha, você cresce, você estuda. E no final, a mulher só vai respeitar o homem que não coloca ela em primeiro lugar. O homem que não depende dela emocionalmente. Então, a partir de hoje, prometa para si mesmo que você vai fazer esse compromisso. Pare de agir com medo de perder e comece a agir com medo de se perder. O verdadeiro poder não está em controlar mulher nenhuma, e sim em dominar seus impulsos, sua luxúria, seu ego, suas emoções, sua mente. É isso que separa os meninos dos homens. Em 2025, existem homens que já são homens aos 19, 20 anos. E existem meninos que ainda são meninos aos 45 anos. E essa é a diferença. Quem vai ser controlado, quem vai ser o controle. Espero que eu tenha agregado alguma coisa na sua vida com esse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.